Tamara falou, para mim também é uma alegria imensa estar aqui. Claro que eu falo de uma alegria imensa, muito mais nervosa que ela. Então, desde já eu queria pedir desculpa caso eu me enrole ou gagueje de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a produção durante o mestrado, apesar de ser um tempo curto, é muito gratificante você pensar que você ficou 2 anos pesquisando sobre determinado objeto e investindo tanto na construção do objeto empírico quanto do objeto teórico e poder apresentar isso num dia, assim, né? Então, hoje é um dia de muita felicidade. Eu também queria agradecer a banca, professora Renata, por todo o apoio. Eu lembro que nos agradecimentos eu escrevi, e eu sempre lembro das caronas para Niterói. Acho que eu aprendi tanto na sala de aula quanto no carro. Então, muito obrigada, professora Cláudia também, por ter aceitado o nosso convite. Professor Bruno, a gente fez uma matéria com o professor Bruno ano passado, lá no IFIX, e foi incrível, então é muito bom ter você aqui. Professora Tamara, que me auxiliou em todo esse processo, e a professora Lálita, que é uma inspiração e a ponte para a União Europeia. Então, eu queria agradecer a todo mundo, os meus pais, a minha família, os meus amigos. É muito bom ter vocês aqui. Enfim, é isso. Bom, em 2014, eu conheci um coletivo que se autodefine como mídia independente, chamado Coletivo Papo Reto. Eu lembro que eu ainda estava na graduação e vi algumas questões que eles estavam fazendo, algumas movimentações online, acerca das unidades de polícia pacificadora. E quando eu entrei no mestrado, a proposta foi trabalhar com eles. Quando eu comecei a construir esse objeto, eu queria falar só sobre o Papo Reto e a relação que eles tinham diretamente com o território do Complexo do Alemão. Mas no decorrer da pesquisa eu percebi que existia uma coisa que era um tanto quanto fundamental dentro da construção e organização deles, que era o formato de organização enquanto movimento social em rede. Ou seja, por isso que esse é o título do meu trabalho. 48 mil curtidas, o coletivo Papo Reto em rede. Quando eu estava definindo ainda a pesquisa, pensando sobre quais eram as questões, o que eu queria, de certa forma, delimitar como objeto de pesquisa, uma questão me suscitou e eu queria apresentar para vocês, porque eu sei que a banca já leu meu trabalho, mas nem todo mundo aqui sabe. Então a questão que norteia essa pesquisa é: como o coletivo Papo Reto se utiliza de dispositivos sociotécnicos para se organizar em rede, questionar políticas públicas vigentes e, consequentemente, atuar no processo de transformação de contextos sociais, políticos e espaciais no complexo alemão. Ou seja, o coletivo Papo Reto, quando se define como uma mídia independente, eles fazem uso de alguns dispositivos sociotécnicos, entre eles redes sociais online. Mais do que isso, eles também fazem uso de alguns dispositivos móveis, os celulares. Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra que eles estavam dando e foi impressionante, porque um deles, que é o Raul Santiago, que é um cofundador do coletivo, estava falando, mas enquanto ele estava falando, todos os outros integrantes estavam presentes no celular. E aquilo me chocou, assim, eu falei, se fosse numa aula, o professor ia ficar chateado. Se fosse numa banca, ia ser uma falta de decoro. Mas para eles aquilo parecia um ambiente muito normal. E quando eu comecei a ver, de certa forma, como eles estavam produzindo internamente, alguns deles estavam transmitindo ao vivo, que o Raul Santiago estava falando, outros já estavam contactando, por exemplo, outras fontes de financiamento. Então, dispositivos sociotécnicos têm a ver com as redes sociais, mas eu também queria falar um pouco sobre como eles usam o celular. Mas eles fazem isso em rede e eles questionam algumas políticas públicas vigentes, principalmente a política pública vigente de segurança. No caso do Complexo Alemão, as unidades de polícia pacificadora. Nesse sentido, essa pesquisa ela tem 3 objetivos principais. O primeiro é analisar o que é e o que faz o coletivo Papo Reto. O segundo é perceber as relações entre o território do Complexo do Alemão e a constituição e a ação do coletivo, porque ao mesmo tempo que eles são uma mídia independente, eles têm uma sede física no Complexo do Alemão. E boa parte das temáticas que eles abordam também, enquanto mídia, também tem a ver com o Complexo do Alemão. E o terceiro é identificar os atores envolvidos na rede do Papo Reto e o papel das mídias sociais online em toda essa produção. Pode passar, Pedro, por favor. Então, no primeiro capítulo da minha dissertação, eu começo a falar um pouco sobre essa questão de ser mídia independente e movimento social. Nas entrevistas que eu fiz com eles, estão no trabalho de campo, eles não se autodefiniam como um movimento social. Mas dentro da minha pesquisa, essa foi uma definição, usando na verdade o conceito da professora Ana Clara, que eu achei que é interessante, porque eles se colocam na intersecção entre o poder público e a sociedade civil, ou os moradores do Complexo do Alemão. E aqui tem 2 fotos que eu queria mostrar para vocês. A primeira, como mídia independente, hoje o coletivo Papo Reto ele ganhou um certo destaque, assim. Então, por exemplo, lá na Faculdade de Comunicação da UFRJ, alguns integrantes do coletivo Papo Reto sempre são convidados para falar. Esse foi um cartaz, por exemplo, de um evento que aconteceu lá na época. E o Raul Santiago tinha sido chamado para falar. Então, como mídia independente, ele já tem sido reconhecido na área.
Mas como movimento social, eles puxam, levantam e, de certa forma, organizam várias movimentações políticas dentro do Complexo Alemão. Essa aqui, especificamente, tinha sido um dia que um jovem tinha sido atingido por uma bala, né, e morrido. Se eu não me engano, o nome era Miguel, era uma criança de 5 ou 6 anos. E eles organizaram uma manifestação para protestar contra essa questão das mortes dentro da favela. E isso foi no período da Olimpíada. E eu achei interessantíssimo o que eles fizeram. Eles fizeram uma releitura do que é a corrida da tocha olímpica, que passa por várias localidades, né? Eles fizeram isso no Complexo Alemão, essa é uma tocha, só que dialogando com aquela realidade ou com o que estava acontecendo ali no momento, que infelizmente tinha sido o falecimento de uma criança. Então, eles são uma mídia independente, mas também são um movimento social. Só que, para que tudo isso aconteça, um elemento é muito central, que é a comunicação. E o Coletivo Papo Reto surge em 2014. Na verdade, no final de 2013, após as manifestações de junho de 2013, acontece uma chuva lá no Complexo do Alemão e alguns moradores perdem as suas casas. Eles se organizam via, algumas lideranças, né, do Complexo do Alemão, se organizam via Facebook para arrecadar donativos. A ideia era fornecer, por exemplo, alimentos, roupas para as pessoas que tinham perdido as suas casas, enfim, tinham sido atingidas pela chuva de alguma maneira. Como esse movimento dá muito certo, algumas dessas pessoas que fizeram parte do que eu chamo na dissertação, e que também era o nome do movimento, chamado Juntos pelo Alemão, algum desses componentes formam um coletivo Papo Reto depois de um tempo. Só que o coletivo Papo Reto já é formado debaixo dessa concepção. Como o Raul Santiago me disse, parafraseando uma entrevista dele, a comunicação é um direito que dispara outros direitos. Ou seja, se a gente consegue, via comunicação, tornar visível o que acontece na realidade do Complexo do Alemão, a gente consegue pleitear, junto com o poder público, mudanças e transformações nas políticas públicas. Então, para eles, a comunicação é uma questão muito central. Não só no que diz respeito à comunicação com as entidades do Estado, mas também a comunicação com os moradores do Complexo Alemão e entre eles. Essa foi uma divulgação que eles fizeram logo depois de receber uma denúncia de que policiais das unidades de polícia pacificadora estavam pedindo para revistar os celulares dos moradores no Complexo Alemão para saber se eles faziam parte ou não dos grupos que o Papo Reto gerencia no WhatsApp. Pode passar. E eles têm dois objetivos que são primordiais. O primeiro é a disputa de discurso. No blog deles, por exemplo, tem uma reportagem que refaz, na verdade, ela corrige uma reportagem do jornal O Globo sobre a Rocinha. Um dia estava tendo um tiroteio na Rocinha e o jornal O Globo noticiou: estudantes da PUC estão assustados com um tiroteio na Rocinha. E aí o Papo Reto vai e refaz isso. Olha, estudantes da PUC podem até estar assustados, mas imagina os moradores que estão lá e que estão vendo o tiroteio acontecendo de dentro. Eles disputam discurso, tanto no que diz respeito à grande mídia e às relações com as políticas de segurança pública, mas também no que diz respeito ao estereótipo que se tem da localidade favela, do território favela, enquanto um local de conflito e violência. A ideia deles, por exemplo, é divulgar o que acontece dentro do Complexo do Alemão, no que diz respeito à cultura, por exemplo. Nesse caso, o Slam da Laje ele tem em vários lugares, né? Não é só no Complexo do Alemão, mas é um movimento que fala de poesia e rap. O rap tem voltado com muita força em várias favelas do Rio de Janeiro, né? E lá no Complexo do Alemão isso também aconteceu. Então, como primeiro objetivo deles, eles têm a disputa de discurso. Mas o segundo objetivo é a garantia de direitos humanos. E aí tem um projeto que eles fizeram no ano passado, que foi um projeto que eu acompanhei mais pessoalmente, que foi um projeto relacionado, que eles chamam, né, de calendário de tiros. A ideia é o seguinte: como eles gerenciam vários grupos no WhatsApp, eles recebem informações de pessoas que ouviram tiros no Complexo do Alemão naquele dia. Então, por exemplo, se o mês tem 31 dias, eles vão e marcam em cada dia do calendário os dias onde tiros foram ouvidos no Complexo do Alemão. E aí, logo depois de um tempo, eles tiveram uma outra ideia: jogar esse calendário de tiros de cada dia em cima do calendário da Rede Estadual de Educação. Isso quer dizer que todos esses lugares aqui que são marcados com X são dias onde as crianças foram para a escola, dentro do Complexo do Alemão, e em alguma parte da favela foi-se ouvido tiro. A ideia deles era: nós não estamos, pelo menos no discurso, né, que eles falavam, nós não estamos só falando de segurança. Falar de segurança é falar de outras questões, é falar de educação, por exemplo. Não sei, eu acho que se eu morasse no Complexo do Alemão e estivesse tendo tiro, minha mãe não ia deixar eu ir para aula. Então, tem uma relação direta com outros, não, com certeza não, tem uma relação direta com outros direitos também. Então, eles falam sobre direitos humanos e garantia de direitos humanos. Pode passar. Agora, no decorrer da análise, a professora Tamara especificamente me apresentou uma problemática e uns conceitos que fizeram muito sentido
para produzir isso tudo, que são os conceitos de transcendência e imanência. O que eu percebi durante a pesquisa foi o seguinte: no que diz respeito ao Complexo do Alemão, tem duas possibilidades de se fazer política e duas possibilidades de certa forma, constituir aquilo que é formalizado dentro do Complexo do Alemão. Vou dar um exemplo. No que diz respeito à política transcendente, é tudo aquilo que vem de cima para baixo, ou seja, que vem, por exemplo, do Estado para aquela localidade. Eu fiz uma reconstituição desde o que foram os processos de formação do território, como as terras foram divididas, doadas, ocupadas, enfim, como foi o processo de ocupação do solo, que é uma política transcendente, até o que foi as unidades de polícia pacificadora dentro do Complexo do Alemão. E o Coletivo Papo Reto, especificamente de 2014 até meados de 2016, eles tinham uma propaganda muito, mas muito forte, contrária ao PP. Então, quase todo dia eles lançavam alguma publicação com essa frase: primeiramente, fora o PP, que nos dá uma ideia de, antes de falar sobre qualquer outra coisa, ou pleitear qualquer outro direito humano, a gente precisa falar sobre uma política de segurança pública, que eram os PPs. Mas também existe uma possibilidade de uma política imanente, que emerge da sociedade civil, ou seja, de baixo para cima. Quando o Papo Reto, por exemplo, puxa algumas outras manifestações acerca de como a vivência no Complexo do Alemão se dá, e propõe outras possibilidades de formação do espaço, ou outras possibilidades de pensar, por exemplo, a segurança, isso é uma política imanente. Aqui, mais uma vez, outro morador tinha falecido e eles fizeram uma manifestação. E aí a frase era: pacificação, paz ou ficção? Agora, ao mesmo tempo que eles têm uma questão da imanência, que contrapõe a transcendência, as políticas públicas, no caso, né, de baixo para cima, ou então, na minha concepção, de fora para dentro, eles também têm uma forma de organização que aqui já tem mais a ver com o capítulo 3, que é a forma de organização em rede. E eu queria que a gente percebesse uma coisa muito específica, que até eu lembro que na qualificação a professora Renata tinha me chamado a atenção, e é real. O WhatsApp, enquanto aplicativo, enquanto rede social, enquanto chat, na verdade, né, mídia social, ele tem uma centralidade na organização em rede do Coletivo Papo Reto. Eles têm 3 grupos no WhatsApp principais. O primeiro, que eu chamo de grupo 1, é o núcleo duro, ou seja, uma conversa, um chat com todos os integrantes do coletivo, todos eles estão lá. Eu lembro que uma vez eu perguntei assim, eles não tinham uma sede ainda, né? Eu perguntei para um deles, o Tainan. Tainan, então, eu queria participar de alguma reunião de vocês. Será que você acha que e tal? Durante a minha pesquisa, eu acho que seria muito interessante estar lá. Ele falou assim: olha, a gente raramente se reúne. Mas um dia que a gente se reunir, eu posso até te chamar. Eu falei: mas como assim? Como vocês decidem as coisas? Ele: a gente decide pelo WhatsApp. A gente resolve tudo no grupo do WhatsApp. Então, esse grupo 1 é o núcleo duro de formação. O grupo 2 foi uma ideia que eles tiveram de contactar moradores ou figuras importantes dentro do Complexo do Alemão. Então, por exemplo, se tem alguém que é dono de uma padaria num lugar-chave no Complexo do Alemão, eles vão lá, convidam essa pessoa para entrar nesse grupo. Porque a ideia do grupo 2, ele tem uma função específica, que é, ou melhor, 2. A primeira é a verificação de informações. Então, o Papo Reto recebe muitas informações de vários lugares. Mas como que eles conseguem saber se isso é verídico ou não, se isso está acontecendo ou não? Eles contactam essas pessoas que geralmente têm muito acesso à informação. Então, alguém da associação de moradores, ou então a diretora da escola central. Essas pessoas estão nesse grupo 2. Agora, o grupo 3 é um grupo mais aberto. Qualquer morador do Complexo do Alemão que corresponda ou esteja enquadrado dentro de algumas especificidades pode entrar nele. Essas especificidades são: para você entrar nesse grupo 3, você tem que ser morador do Complexo do Alemão. Segundo, você tem que ter foto no seu perfil do WhatsApp. Porque a ideia precisamos evitar que outras pessoas entrem. A terceira, você tem que conhecer alguém que está no grupo. Então, por exemplo, olha, eu quero entrar no grupo do Coletivo Papo Reto no WhatsApp. Tudo bem, mas quem você conhece que já está ali dentro? Segundo, você tem foto? E aí você pode entrar. É lá que eles recebem várias informações, do grupo 3. E essa aqui é uma possibilidade, né? Na verdade é um exemplo de que o Raul Santiago, que é um dos integrantes do coletivo, ele recebeu. Raul, as crianças estão abaixadas, Vera Sabá, que esse é o nome da moça que mandou. Tiros, confusão no condomínio das Acácias, os policiais invadiram até a escola, divulga aí, o grupo da escola está desesperado. Então eles recebem várias informações sobre o que está acontecendo no Complexo do Alemão. Agora, se a gente tem aquele núcleo duro no grupo 1 e aqueles outros grupos formados no Complexo do Alemão, e isso é um braço muito forte com o território, porque ali são moradores do Complexo do Alemão, aquela rede expressa dentro do Complexo do Alemão, ou melhor, dentro do chat, né, no caso do WhatsApp, ela tem uma função que é muito específica, que é uma função de informação. Então, essa primeira parte da rede do Coletivo Papo Reto, no chat, ela recebe muitas informações.
Já tem uma outra parte da rede do coletivo, que é uma rede de financiamento. E esses nomes que eu estou dando, no que diz respeito à função, financiamento ou, de certa forma, obtenção de informação, foi uma questão que foi desenvolvida no laboratório Lab Espaço. Então, no final do ano passado, a professora Tamara lançou um livro. Obrigada. Que não tratava especificamente dessa temática, mas que percebeu, como um avanço de pesquisa, que dentro de uma rede existem núcleos que desempenham determinadas funções. Então foi exatamente isso que eu fiz na minha pesquisa também. Eu percebi que dentro dos atores envolvidos no complexo, nas relações do coletivo Papo Reto, alguns tinham determinadas funções. Via WhatsApp, os moradores do Complexo do Alemão têm uma função de informação. Agora, tem uma outra parte da rede que também representa uma função de financiamento. O coletivo Papo Reto tem ligações com N organizações internacionais, mas essas aqui são as principais. A primeira é a Witness, que é uma organização que tem 3 pilares fundamentais, que é ver, filmar e divulgar. Então a ideia é o seguinte: precisamos pensar na garantia de direitos humanos via filmagem e dissipação desses vídeos nas redes. Eles ofereceram, o Raul Santiago, na verdade, foi fazer um curso com eles lá nos Estados Unidos, e quando ele voltou, eles ofereceram inclusive uma oficina no Complexo do Alemão para alguns moradores. Outras são, por exemplo, a Human Watch, a Anistia Internacional, a Fundação Ford, a Fundação Ball, que lançou um livro em parceria com o coletivo Papo Reto. O nome do livro é Ninguém Entra, Ninguém Sai, para pensar a mobilidade urbana dentro do Complexo do Alemão, e o coletivo Papo Reto foi parceiro deles nesse livro, né? E a Anistia Internacional, que também é outro articulador muito forte. Inclusive foi a Anistia Internacional que levou o Raul, a Renata e também o coach para a ONU. Em 2015 eles foram convidados para uma banca na ONU para falar sobre direitos humanos nas periferias cariocas, especificamente dentro do Complexo do Alemão. E aqui tem uma propaganda da Anistia Internacional. A violência na minha comunidade precisa acabar. Então essa parte da rede fala sobre financiamento. Só que, quando a gente pensa uma organização em rede, com as suas capilaridades, com todos os seus atores envolvidos, com as funções que eles podem desempenhar ou não nessa rede, no que diz respeito ao Papo Reto, tem uma dimensão que é técnica. Ou seja, quando a gente começou a pensar, quando eu comecei a pensar, e com o auxílio de todos os meus amigos do laboratório, principalmente de alguém que entende de TI, porque eu não entendo de TI, então assim, para projetar algumas coisas o Thiago é o braço da pesquisa. Lá no laboratório, quando a gente começou a pensar essas questões de rede, e a gente falando sobre o meu trabalho também, o que acontece? Eu percebi que, ao mesmo tempo que a rede envolve atores, ela tem uma dimensão técnica, ou seja, você pode, de certa forma, identificar essas redes via dispositivos sociotécnicos. E aí a gente começou a estudar algumas metodologias. Especificamente, um curso que a professora Larita tinha indicado pra gente também, um curso online falando sobre metodologias de pesquisa, eu aprendi a utilizar algumas ferramentas e percebi como que eu poderia, de certa forma, identificar essas redes do coletivo Papo Reto nas diferentes redes sociais. O Twitter, por exemplo, é uma rede que fala do financiamento. Boa parte das relações que o Papo Reto tem com o Twitter são com essas organizações, a Witness, a Brazil Foundation ou a Anistia Internacional. Isso tem muito a ver com o Twitter. O Instagram é uma coisa muito interessante pensar isso, né? Porque eles se auto-intitulam como uma mídia independente, eles têm 2 fotógrafos que compõem o coletivo Papo Reto, mas eles pouco usam o Instagram. Então, o Instagram deles tem, eu não sei se está aqui definido ainda. Ah, tá. Tem 560 seguidores só. No Facebook tem 48 mil curtidas. Então foi uma coisa que eu questionei eles um dia. Eu falei assim, por que vocês usam tão pouco Instagram? Aí um deles falou assim, pô, já que você está pesquisando a gente aqui, ouvindo a gente, o que você acha de dar uma consultoria? Eu falei, não, eu só quero saber por que vocês usam pouco o Instagram. Então é uma coisa que eles não usam muito, mas no Instagram tem uma coisa muito voltada para a cultura e divulgação daquilo que eles estão produzindo também. Eles até me mandaram uma mensagem, o Tainan me mandou uma mensagem ontem, perguntando se eu podia mandar alguma foto da defesa. Porque eles queriam divulgar no Instagram deles que eu estava defendendo sobre a temática. Eles não puderam estar aqui hoje, mas enfim, eles queriam divulgar. Então o Instagram tem essa questão de divulgar, né? Sobre o que está acontecendo. Pode passar, Pedro. O blog deles são textos maiores e eles falam mais densos, na verdade, maiores, né? E geralmente quem escreve é a Lana Souza. Lana Souza é uma outra integrante do coletivo Papo Reto que é jornalista. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Só 2 deles têm nível superior. Primeiro é o Tainan, que é museólogo, e a segunda foi a Lana. A Lana é jornalista. Então, a Lana e o Raul escrevem muitos textos, né? A Lana, como jornalista, principalmente consegue pleitear mais na mesma linguagem, por exemplo, coisas relacionadas aos grandes jornais. E o blog, eles me falaram que é a rede social mais antiga,
Eu também aprendi na qualificação que eu não tenho muito como medir isso, né? Porque não tem a data de edição do blog, mas eles me falaram que é a rede social mais antiga deles. E também tem o YouTube. Eles começaram a divulgar, quando o Coletivo Papo Reto surge, eles começam a divulgar muitas coisas no YouTube, mas depois de um tempo eles param. E agora eles voltaram com uma série de podcasts. Eles estão gravando vários podcasts sobre alguns assuntos. Eles gravaram um sobre universidades e me chamaram para falar também. E aí deve sair, sei lá, essa semana ou mês que vem sobre universidade, né? E é engraçada a questão do YouTube, porque quando eu comecei a fazer pesquisas para tentar desenvolver, de certa forma, traçar ou mapear a rede do Coletivo Papo Reto no YouTube, quando você joga Coletivo Papo Reto no YouTube, não aparece quase nada deles, mas aparece vários vídeos de outros canais relacionados a eles. Então, por exemplo, todas as vezes que eles vão falar na universidade, todas não, né? Muitas vezes que eles vão falar nas universidades, as pessoas que os convidaram divulgam isso no YouTube e marcam eles. Então, assim, ao mesmo tempo que a fonte direta não é o canal do Papo Reto, é uma boa fonte para você, de certa forma, foi para mim, né? Para eu conseguir delimitar a rede deles com as universidades. Como que eles dialogam com as universidades, por exemplo. E aí eu percebi que a ECO, no Rio de Janeiro, a Escola de Comunicação da UFRJ é muito central. Eles desenvolvem muitas pesquisas e muitos trabalhos com eles. Inclusive, uma banca que a gente estava na terça-feira, a professora Daí conhecia o Coletivo Papo Reto, né? Eu falei assim, conheço eles antes de eles serem famosos. É isso. Pode passar, Pedro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o blog, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, a gente também tem o Facebook. E o Facebook é a grande questão do Papo Reto, que inclusive dá título à minha dissertação, né? Que são 48 mil curtidas. Eles fizeram até uma publicação comemorando as 48 mil curtidas, assim. E o Facebook é onde eles movimentam mais coisas, eles conversam mais com as pessoas, é onde tem mais comentários, é onde tem mais compartilhamentos, e é onde a rede deles se expande muito, de certa forma, né? Esse foi o primeiro mapeamento que eu fiz sobre a rede do Coletivo Papo Reto. Aqui está o Coletivo Papo Reto, e aqui são os principais atores que têm páginas no Facebook que dialogam com eles, né? Então a gente tem desde o Jornal da Vila Cruzeiro, ou a organização social, né? No caso, o movimento social lá do Complexo do Alemão, que é a Voz das Comunidades, até, por exemplo, a Brazil Foundation, a Witness, enfim, outras organizações. E esse foi o mapeamento inicial, foi o primeiro que eu fiz, assim, foi só para tentar perceber quem era que estava ou quem não estava. E foi aí que eu percebi uma questão muito interessante. A metodologia que a gente usou aqui para desenvolver essa rede se chama NetVis, que é um próprio aplicativo que o Facebook lançou, né? Mas o NetVis ele só mapeia redes de páginas no Facebook, ou seja, eu não consigo mapear de perfis. Eu não tenho como entrar no perfil de algum integrante do Coletivo Papo Reto e mapear, só se ele tiver uma página. No caso do Papo Reto, só um deles tem uma página, o Raul Santiago. Entre eles, eles ficam conversando e eles sempre falam muito do Raul, se referindo com uma frase. Eles falam assim, o Raul é mídia. Então, o Raul Santiago é o único integrante do coletivo que tem uma página. E nesse mapeamento inicial eu percebi essa diferença, porque eu falei assim, já que eu vou tentar mapear a rede do Papo Reto, eu vou tentar mapear a rede do Raul Santiago também. E aí eu percebi uma coisa que eu falei, caramba, aqui é a rede do Coletivo Papo Reto no Facebook, por esse aplicativo, pelo NetVis. E aqui é a rede do Raul. E aí eu lembro que depois eu fiz esse mapeamento, eu cheguei no laboratório e falei assim, professora, será que é a rede do Raul? Ou do coletivo? Quem é o Raul dentro dessa rede? E eu lembro que a gente começou a desenvolver, conversar sobre isso. E uma das questões que eu percebi, até lendo uns textos do Bruno Latour, que eu até li na disciplina do professor Bruno, eu percebi, na verdade, que quando a gente pensa em redes, a gente pensa uma relação ator-rede. Então, os atores também estão inseridos nesse processo. Quando eu fui mapear a rede do Coletivo Papo Reto, aqui por inteiro, eu incluí a rede do Raul Santiago. Porque o Raul Santiago, às vezes, vai falar numa organização, ou melhor, quase todas as vezes que ele é chamado para falar em algum lugar, por exemplo, ele estava em Nairobi, há um mês atrás, falando, mas ele não foi convidado como Raul Santiago. O Papo Reto foi convidado e o Papo Reto indicou ele para ir para lá. Então, assim, a rede do Raul no Facebook também, de certa forma, dialoga com a rede do Papo Reto, assim, né? E sempre que... E é engraçado, por exemplo, no Facebook, vários dos compartilhamentos deles, né, em relação ao Complexo do Alemão, ao território do Complexo do Alemão, aos moradores, na verdade, são postagens do Raul Santiago que eles compartilham. Isso, o Raul tem uma centralidade. Pode passar, Pedro. E essa é uma rede um pouco maior, já incluindo o Raul e o Papo Reto. Então aqui tem vários atores, várias organizações, várias
várias páginas de várias personalidades, né, que dialogam com o coletivo Papo Reto. E o Raul Santiago é o azul, o roxo é o coletivo Papo Reto. E dá pra gente ver pela capilaridade que tem mais relações saindo do azul do que do roxo, né? Então, o Raul Santiago, ele tem essa função que eu chamei na dissertação, né, de uma função de mediatização. Então, ele de certa forma, é quem torna público muito das coisas que o coletivo Papo Reto produz. Pode passar, Pedro. E como considerações finais, eu queria levantar só 4 pontos que eu achei como resultado de pesquisa sobre aquilo que eu entendo que foi um ganho nesse processo de produção, da minha concepção, né? O primeiro, eu percebi que a comunicação rápida e plural é imprescindível para a organização em rede no que diz respeito ao complexo do alemão. Então, por exemplo, eles sempre andam com celulares e aquele carregador do celular do lado, porque o celular não pode acabar a bateria. Se eles não têm a possibilidade de se comunicar rápido e pluralmente via WhatsApp ou via outras redes sociais, o trabalho que eles propõem, de certa forma, não acontece da mesma maneira. Segunda coisa, o modelo imanente de fazer política é potencializado pela organização em rede. Hoje, por exemplo, se o Papo Reto quiser fazer um movimento social que conteste alguma questão que está acontecendo no Complexo do Alemão, em 5 minutos eles mandaram mensagem para 6 mil pessoas. Então, pensar essa questão da organização em rede, principalmente dos dispositivos sociotécnicos, da comunicação via rede social, potencializa essas questões relacionadas às políticas imanentes, ou da organização imanente que propõe políticas. A terceira coisa, as redes de cada integrante do coletivo compõem a totalidade da rede do coletivo Papo Reto. Uma coisa que eu esqueci de falar e queria falar. Ao mesmo tempo que o Raul Santiago é o mídia, e ele dialoga muito com outros lugares, até porque ele fala inglês, né? Então tem uma questão. Tudo que diz respeito à universidade, quem faz a ponte é um outro integrante, que é o Tainan, que foi quem esteve mais tempo na universidade. Então, por exemplo, se eles são convidados para falar na UFRJ, por mais que o coletivo Papo Reto envie o Raul, quem faz essa interlocução é o Tainan. Então, assim, as redes que eles compõem as redes individuais de cada um deles que compõem o coletivo Papo Reto também tem essas questões com as subjetividades de cada um, certo? O Tainan de Medeiros, antes também de estar no coletivo Papo Reto, ele trabalhou na Vivo Rio, na Meu Rio, naquela organização, né? Na ONG Meu Rio. Então ele conhece muita gente no Rio de Janeiro, que o Raul não conhece tanto. Mas por falar inglês, o Raul acaba conhecendo mais gente de fora. E a última coisa, os smartphones e dispositivos sociotécnicos são a tecnosfera sobre a qual o Papo Reto rizomatiza, dissipa suas ideias. Então, eu lembro de uma entrevista que o Raul estava dando para um programa chamado Cortex, e ele estava falando sobre quando o coletivo Papo Reto surge, como eles tiveram que se organizar rapidamente para que todo mundo tivesse um smartphone. Porque não dava para ficar indo na Lan House, por exemplo. Não tinha como. Isso de certa forma, diminuía essa capacidade de ação deles, né? Então, quando algum celular quebra, eu já vi 2 campanhas deles. Que uma vez quebrou o computador da Lana, e ela precisava de um computador, e eles fizeram financiamento coletivo para comprar um computador. Aí depois deu um problema no outro celular, e eles se organizaram para conseguir o celular também. Porque os dispositivos sociotécnicos são muito importantes e tem uma centralidade na produção deles. Pedro, pode passar? Obrigada. Era isso. Muito bem, muito